Chaves de Sananda, primeira edição, Editora Areia. Nota explicativa da médium. Caro amigo, as palavras do mestre Sananda não são muitas, porém são muito profundas. É por esta razão que decidimos imprimir 2 pequenos livros ditados por ele em um só volume. Esta pequena obra tem para nós um grande significado e foi feito com muito carinho. Acreditamos que seja um manual prático de vida, embora contenha trechos profundos que precisam ser refletidos. Conheci o mestre Sananda há 5 anos atrás e sinceramente não havia ouvido falar este nome em lugar algum, pelo menos não até aquele momento. Um dia frio, em frente a um fogão de lenha, vi aquela figura alta e resplandecente. Uma sensação muito gostosa e profunda tomou conta de mim. Aquela figura venerável apresentou-se e disse o que queria de mim. Eu pensei não ser digna daquela presença. Foi aí que ele me disse as seguintes palavras: não te amo apenas pelo que é, mas também por aquilo que há de se tornar. Nosso amado Sananda enxerga em todos nós um potencial que ainda não vemos, mas eu acredito nas palavras dele. Por isso mesmo passei a escrever com a ajuda de amigos suas palavras e tento praticar esses ensinamentos, embora não seja fácil no atual estado evolutivo em que me encontro. Surpreendentemente, há algum tempo aprendi a me conectar à internet, coisa que não sabia fazer, e ao digitar o nome do meu amado mestre Sananda, encontrei muitas coisas que condizem ou não com as palavras dele. Mesmo assim, é surpreendente saber que existem muitas pessoas que conhecem este ser maravilhoso que eu julgava conhecer sozinha. Eu fico muito feliz por não estar só nesta jornada maravilhosa de autoconhecimento, que tem feito tanta diferença no meu dia a dia. Creio que as palavras do mestre Sananda trará aos leitores a mesma leveza que percebo em minha vida. Chaves Eternas, ditado por Sananda, aquele que ama, aquele que ensina e serve a seus amados. Prefácio. Saudações fraternas a todos os filhos da humanidade terrestre. Eu sou Sananda, e não se espante por eu ter dito humanidade terrestre. Sim, porque há outras humanidades, independente de crerem ou não nesta verdade. Mas não é sobre isso que venho falar agora. Venho dizer que entre a vontade de conhecer o espaço e a necessidade de entender o átomo, está a urgência em conhecer a si mesmo. Pois, sábios do passado já disseram: conhece-te a ti mesmo. E eu pergunto: para quem não sabe conhecer-se, por onde se deve começar? Por isso, venho entregar as chaves eternas da natureza humana. Capítulo 1. Características básicas da natureza humana. O que define o ser humano não é a cor de sua pele, sua condição social, nem o mundo ao qual pertence. Se o indivíduo traz em si mesmo sensação, emoção, sentimento, razão e intuição, então este ser é humano, independente do que possa parecer. É natural que alguns utilizem mais uma chave do que outra. O que não se deve fazer é negligenciar outras chaves por desequilíbrio. Alguns usam mais a razão, outros mais a do sentimento, mas uma chave não é oposta à outra, e em sua natureza devem todas ser conhecidas e controladas pelo ser. Quando se reprime o sentimento ou a sensação, ou se despreza a razão, o ser humano está incompleto. Abra essas 5 chaves que fazem parte da sua consciência, e serão desvendados os segredos dos átomos e o funcionamento do universo. Capítulo 2. Intuição. Frequentemente a intuição é a chave mais desprezada pela civilização atual. Os povos da antiguidade conseguiram grandes realizações graças ao conhecimento da intuição. Historiadores hoje perguntam-se como foram construídas as pirâmides do Egito. Pois eu os responderei. Os egípcios tinham profundo respeito pela intuição e tinham domínio sobre ela. Esse povo dominou a intuição muito mais do que hoje se pensa dominar a razão, pois a intuição é a chave que liga o ser humano a forças superiores. Felizmente, as abnegadas mães terrestres valorizam a intuição, têm um domínio considerável sobre essa chave e por isso mesmo estão mais integradas aos sentimentos dos filhos,
sabendo quase sempre o que se passa com eles, pelo menos no período em que são dependentes. Mas mesmo elas têm um conhecimento vago da intuição. Então, você pergunta-me, como ter domínio sobre a intuição? Eu respondo, primeiramente, é preciso dar ouvidos a ela. Ninguém quer conhecer o que despreza. Quando escutar a voz silenciosa nos recônditos da consciência, terá decisões mais acertadas. Por exemplo, quando você está na casa de alguém e sente que deve ir embora, mas não vai. Não demora muito para ocorrer uma briga. Aí você pensa, se eu tivesse ouvido a voz silenciosa da consciência. Você pode perguntar-me, como saberia o que é intuição e o que é um simples pensamento? Eu respondo, a intuição sempre vem acompanhada de um sentimento muito forte, e a voz do pensamento intuitivo é uma voz mais baixa do que a voz dos outros pensamentos. Espero que esta chave seja aberta pouco a pouco. Sei que as mudanças não se fazem do dia para a noite, mas encorajo você, minha criança, a abrir esta chave chamada intuição. Então, encontrará a liberdade, porque também me encontrará. Capítulo 3. Razão. A razão é uma das chaves mais valorizadas, infelizmente, depois da sensação, é claro. Nem por isso é a chave mais conhecida e dominada pelos humanos terrestres. Muitos fragmentaram a razão, sim, porque existem 3 inteligências básicas e dessas derivam todas as outras. A inteligência emocional, que não é o sentimento em si. A inteligência sistemática, valorizada pelos sábios. E a inteligência transcendental, que não é a intuição em si. A inteligência emocional é a consciência do porquê estou sentindo e como administrar esse sentimento. A inteligência sistemática é a consciência de como utilizar mecanismos para entender a realidade. São conhecimentos como matemática, química, física e outros. A inteligência transcendental, como já disse, não é intuição, pois não se trata de sentir, é ter a consciência da existência de forças superiores. Um grave problema é que a razão sistemática se sobrepôs às outras e se pensa que ter consciência das coisas superiores ou consciência do sentir não é razão. Engana-se, meu querido. A nova geração que está chegando tem maior domínio dessa chave chamada razão e também tem maior domínio sobre as outras chaves. Por isso, frequentemente, as gerações anteriores não entendem as novas crianças. Aprenda com elas e a regeneração virá. Porém, é necessário ressaltar que as gerações anteriores são o resultado de outras gerações mais distantes. Então, cabe aos adultos da Terra dirigirem com sabedoria os potenciais existentes na geração atual. Potenciais não dirigidos não florescem ou deixam de ser positivos. Então, que jovens, crianças, adultos e idosos unam-se na construção da nova Terra. Capítulo 4. Sentimento. A chave do sentimento é aflitiva para muitos seres humanos que aprenderam o método da repressão dos sentimentos, quando o correto é educar para todo e qualquer sentimento, pois sentimentos negativos são o polo contrário de sentimentos que serão positivos. Tudo pode ser conciliado. Essa dualidade distancia você da realidade, minha criança. Quantas pessoas fazem, em nome do amor, coisas piores do que em nome do ódio? Muitos, em nome do que pensam ser amor, deixam-se explorar de maneira absurda entre os sentimentos e emoções que devem ser devidamente conhecidos e não reprimidos. Você verá que o ódio é a frequência do amor em polaridade inversa. Conhecendo a raiz do ódio, e canalizando essa baixa frequência através de ações criadoras como a arte ou qualquer espécie de trabalho construtivo, além de devolver ao amor a frequência devida, faz a criatividade se tornar fecunda. Quando se fazem guerras, massacram crianças, matam mulheres, praticam corrupção e fazem tantos males que provocam revolta, ao invés de nos revoltarmos, o que fazemos? Transformamos nossa indignação em movimento e com essa energia damos formas a outros mundos. Não conto essas coisas para mostrar que sou maior que você, porque em um tempo muito distante eu fui como você.
Relata essas coisas para que tenha consciência do quão longe você pode chegar. Capítulo 5 Emoções. A chave das emoções se encontra muitas vezes bem escondida naqueles que se julgam racionais. Lembrando que a razão é uma chave dada a todos, e o fato de uns usarem mais essa chave não significa que outros não devam desenvolvê-la. Mas voltando às emoções, quero dizer que as lágrimas foram feitas para correrem. Não represe as lágrimas, mas também quero lembrá-lo que o sorriso não deve ser esquecido, pois os músculos da face humana fazem mais esforço para fazer uma cara feia do que para sorrir, e isto é científico. Já o sorriso renova as energias e dá força às células. Então seja você mesmo, sorria, chore, e quando a raiva chegar a ponto de fazer você querer destruir alguém ou qualquer coisa, use a chave da razão para destruir o que precisa ser destruído. Por exemplo, se alguém ofende-o e você está segurando um copo muito bonito, não quebre o copo, ele é útil. Mas se na sua casa há um móvel que já está velho, a hora da raiva é um bom momento para destruí-lo e fazer dele algo novo. A alegria, por outro lado, também deve ser contida. Muitas pessoas, em nome da alegria, cometem excessos e, pior, confundem alegria e felicidade. Não há emoções positivas e negativas, que isso fique bem claro. As emoções, como as sensações, são neutras. O que se faz delas define se são boas ou ruins. Por exemplo, dizem que rir é um ato positivo. Mas e se você der uma gargalhada de sarcasmo, debochando do seu semelhante? Outros dizem que não é bom chorar, mas há os que choram de alegria. Tenho certeza que com esses exemplos é possível refletir. Peço que conheça as emoções usando as outras chaves, principalmente as da intuição e da razão. Elas são intérpretes das chaves do sentimento, da emoção e da sensação, assim como estas são intérpretes da razão e da intuição. O que a humanidade terrestre precisa fazer é repensar a questão da dualidade e trabalhar para reunir os elementos, porque se julga especialista em separar as coisas, gosta de fragmentar, e isto é perfeitamente compreensível, porque fragmentando consegue compreender. A questão grave aqui é que muitas vezes fragmenta os elementos de maneira errônea. Estou referindo-me a todas as coisas. Outro erro é achar que para separar é preciso levantar barreiras e criar partidos. Por exemplo, um cientista descobriu a lei da gravidade. Outro homem de gênio descobriu a evolução das espécies e homens de fé receberam revelações do alto a respeito do espírito que está presente em cada ser humano. E o que fez então a humanidade? Separou o sacerdote do cientista e criou-se o partido da fé e o partido da razão. Separar para entender é compreensível, mas separar da forma que fazem, erguendo barreiras, é nocivo à evolução de todos. Você pode estar pensando, para que falar essas coisas em um capítulo sobre a chave da emoção? Eu explico. A emoção e o sentimento dirigidos pelo orgulho são a razão da segregação e da fragmentação equivocada. Não digo com isso que existem sentimentos e emoções negativos. A ignorância é negativa e o egoísmo também. Faça-se a luz sobre a escuridão da ignorância e apareça a integração que dissolve o egoísmo. Minha criança, a dualidade para mim já não faz sentido porque vejo as coisas do alto. Então eu digo, o bom uso das chaves eternas mostrará que a unidade é o destino desse universo, ainda separado, porque está em desenvolvimento. Capítulo 6 – Sensações. Como eu já disse acima, a sensação é a chave mais valorizada pelos seres humanos terrestres, mas por causa da dualidade e pela falta de autoconhecimento é a chave que tem dado muitos transtornos, principalmente na área dos relacionamentos humanos. A dualidade faz você pensar que a dor é ruim e o prazer é bom. Sim, porque essas são as sensações básicas. As demais sensações derivam dessas duas. A sensação de frio, calor, de tocar um algodão ou a ponta de uma agulha são todas medidas pelo termômetro prazer e dor. Muitos dizem, a dor é ruim. Mas uma pessoa leprosa, quando bate a ponta do pé e quebra o dedo mindinho, não sente quão amiga seria a dor neste caso. Outros, em nome do prazer, cometem muitos excessos,
e neste caso, o prazer é inimigo. Porém, a fonte criadora, em sua infinita sabedoria e amor, colocou a dor e o prazer em seus devidos lugares. O bom e o ruim, na interpretação de crianças, certamente será mal interpretado pelo egoísmo e pelo orgulho. Mas eu direi a você: bom é tudo aquilo que contribui para o progresso, é tudo aquilo que colabora para a marcha da evolução de todas as coisas, porque a estagnação é contra a lei universal. Por isso, não pense que as coisas retrocedem. Se contempla o caos, não se deixe levar pelo desespero, porque a aparente destruição é para a construção de algo novo. Pensa você que o presente momento é pior que a Idade Média? Mas quanto caos foi preciso e quanta revolução foi necessária para você ter o conforto de hoje? Muitos podem perguntar por que falar de progresso em um capítulo que fala de sensações? Eu respondo: quer saber se está progredindo ou fracassando? Imagine as sensações que sentiram as vítimas da Inquisição e as sensações que você desfruta hoje, e a chave da razão responderá a você se o progresso do planeta não se faz a cada nova era. O caos de hoje é o prenúncio de um novo tempo que virá. Os velhos paradigmas serão quebrados e as futuras gerações vão comentar a respeito deste tempo da mesma maneira que você faz comentários sobre a Idade Média. Amado, valorize toda sensação. Aprenda com todas elas, diga não à estagnação e confie no meu amor. Capítulo 7. Pensamentos. Os pensamentos dirigem a vida material através da vida mental, mas os pensamentos são uma potência pouco administrada por parte dos filhos da terra. Poucos são aqueles que sabem controlar essa potência, o mundo mental. Sim, digo mundo, pois é uma dimensão dentro de você que precisa ser bem conhecida, porque o mundo mental dirige a vida de cada ser. Os pensamentos são a combinação das ideias e dos sentimentos vindos da consciência, que plasmam no cérebro imagens, sons, perfumes e sensações. A consciência dirige o cérebro, não é gerada por ele. O cérebro é o intérprete do espírito. Assim como os olhos interpretam a luz, mas é o cérebro quem vê. Por isso peço gentilmente que tenha bons pensamentos, minha criança. Você ainda não pode parar o fluxo do pensamento quando desejar, mas comece analisando seus próprios pensamentos. Os pensamentos inúteis e os pensamentos negativos devem ser eliminados do seu mundo mental. Povoe a mente com pensamentos úteis ao progresso moral e físico de si mesmo e dos outros. Se você começa a pensar em uma cena e ela o faz sentir-se mal, mude seu pensamento imediatamente. É o sentimento que determina o grau do pensamento. Se pensa em uma cena que faz com que se sinta realizado e feliz, então proceda com esse pensamento. Outro favor eu peço gentilmente: se você tem um problema com seu semelhante, não imagine previamente a discussão calculando as palavras que dirá para oprimi-lo, ou calculando o que deve fazer, porque na situação real você não sabe o que será dito a você ou o que será feito. Quando você cria uma cena ensaiando defender-se e outra coisa acontece, fica desarmado. Então, peço que não se prepare, apenas confie, e quando algo negativo acontecer, use a chave da razão. No momento da dificuldade saberá o que fazer. Se a chave da razão não for suficiente para situações difíceis, busque o recolhimento usando a chave da intuição e a solução virá de nós. Capítulo 8. Palavras. Assim como os pensamentos são o resultado das ideias e sentimentos do espírito, as palavras são vibrações sonoras intérpretes do pensamento. Por isso eu digo, as palavras também são uma das chaves eternas. São vibrações sonoras que ancoram a energia de cada ser no ambiente em que se encontram. Um dos elementos materiais mais maleáveis conhecido por todos é a água, pois é um elemento que se transforma rapidamente com a influência de cada energia. Lembra você de que o corpo humano também é constituído de água e as vibrações sonoras que você conhece como palavras ancoram no ambiente ideias e sentimentos. Então, meu filho, não esqueça de que cada palavra traz consigo um tipo de energia que ancora no ambiente. Use as palavras para progredir. Console aqueles que precisam de consolo, e se em algum momento não souber o que dizer, então, meu querido, peço que não diga nada.
Pois, como já disse, a raiva é neutra em si, mas enquanto você não tem domínio sobre ela, não ancore essa energia com vibrações sonoras das quais irá se arrepender. O silêncio, em muitos casos, pode restaurar e até mesmo salvar vidas. Se as palavras são vibrações sonoras do pensar e do sentir, então vibre no bom pensar e no bom sentir. Capítulo 9. Ações. As ações, assim como as palavras, são a manifestação física das ideias e dos sentimentos. Basicamente, existem dois tipos de ação: a ação construtiva ou criadora e a ação destrutiva ou renovadora. Todos os tipos de ação derivam dessas duas finalidades: que o destruir e o construir sejam para o progresso moral, físico e intelectual de todos. A construção e a destruição igualmente são neutras. A questão real é o que se está construindo ou destruindo. Pois frequentemente você, minha criança, constrói o que se devia destruir e destrói o que se deveria construir. Por isso, as primeiras chaves eternas devem servir de bússola para bem usar estas últimas chaves. Constroem-se armas e a única finalidade delas é a destruição do ser vivo. Ora, os seres vivos foram feitos por nossa vontade. Os seres desse pequeno mundo são nosso projeto. Então, os humanos terrestres devem respeitar nosso trabalho, cuidando de todos os seres vivos. Peço gentilmente que repense o modo de destruir, observando o modo sábio como a natureza age, pois só destrói quando a finalidade é a renovação. Então peço, meu amado, que antes de construir ou destruir qualquer coisa, construa dentro de si mesmo uma nova consciência, abrindo as chaves eternas para encontrar o caminho que leva até nós. E este pequeno mundo se tornará o paraíso que você espera. Considerações finais. Meu amado filho, peço que estude as chaves eternas. Peço que receba essas palavras que foram escritas como um presente para expandir a consciência de todos os humanos terrestres. Saiba que você é alvo de meu amor, independente das condutas que tenha tomado até aqui, pois não enxergamos a Terra como uma praga no sistema solar e não enxergamos o ser humano como a pior criatura que existe. Olho para vocês como crianças mal educadas que clamam por orientação e disciplina e que, infelizmente, quando desesperados, aceitam qualquer coisa que possam abraçar. Então, não seja desesperado. Não se deixe manipular por qualquer instrução, porque as instruções aqui contidas são universais, para todos os credos e também para os incrédulos. Não me prendo a histórias pessoais a meu respeito, porque o todo para mim é importante. Amo os sábios da terra e os ignorantes, os trabalhadores e os ladrões. É claro que o crime é repudiado por mim, mas o criminoso está sob minha tutela. E essas chaves são para a regeneração de todos. Peço que compreenda que quanto menos chaves eternas o ser humano sabe dominar, mais mal ele faz. Então, peço que aqueles filhos da Terra que já alcançaram um caminho considerável na trilha evolutiva, ensinem com amor e disciplina minhas crianças ainda perversas a abrirem as chaves eternas e a luz derramada sobre seus espíritos rebeldes. Isso os fará melhores do que aqueles que você julga melhores. Deixo a você essa instrução oferecida com amor. Abra esse presente todos os dias. Paz e luz do amigo Sananda. Chaves abertas. Ditado por Sananda. Aquele que ama, aquele que ensina e serve a seus amados. Eu já havia falado a respeito da sensação e da emoção, acerca da inteligência, dos sentimentos e da intuição, chaves que integram o ser humano. Mas agora venho esclarecer a respeito das consequências benéficas que ocorrem quando essas 5 facetas da humanidade são bem compreendidas. Daí, então, os seres humanos passam a mostrar sua esplendorosa humanidade coroada com o Evangelho. Este Evangelho é muito mais que uma simples bandeira religiosa da cristandade. O Evangelho pertence a todos os seres humanos de diferentes crenças, porque trata-se da moralidade das altas esferas. Daí, então, a importância do autoconhecimento que equilibra as situações aparentemente opostas desse meu pequeno mundo.
Minha criança, a reconciliação das verdades que parecem opostas e das chaves que compõem a natureza humana é que resultam no brilho de uma nova terra tão desejada. O Evangelho não é uma ferramenta de salvação externa. A reunião de todos os seres humanos verdadeiramente evangelizados é que trará para este pequeno mundo a redenção nascida do interior de cada coração. Que o perdão unido ao amor, a sabedoria e a verdade ponham fim à esperança, porque com esses elementos não é necessário esperar a luz. A luz desse pequeno mundo são vocês, minhas crianças. Pensem nisso. O amor. O amor para você, minha criança, é apenas um sentimento, mas o sentimento de amar é apenas uma de suas manifestações, pois o amor é o que há de mais puro na intimidade do vazio de toda a matéria conhecida pelos 5 sentidos, e também pela matéria que escapa à percepção em razão dos poucos sentidos que você possui, e também porque o estado vibracional da matéria que não conhece é diferenciado. Enfim, ainda que já tenha sido dito que aqueles que não amam não conhecem a Deus, pois Deus é amor, tais palavras soaram aos seus ouvidos como coisa abstrata, porém não é assim, pois o amor é a consciência suprema dos universos. O Criador não é seus universos, mas seus universos estão nele, e o amor é a luz que escapa à percepção dos humanos terrestres. É a primeira manifestação objetiva antes da existência do universo. Agora, minha criança, vou demorar-me em instruções mais fáceis, porque se para uns o amor é um sentimento, para os mais embrutecidos, o amor deve ser uma decisão. Esses decidem proteger, criar e sustentar o que está abaixo de si, simplesmente porque consideram que é o certo a fazer. Abrem-se então caminhos em que essa decisão se tornará um sentimento. Tal sentimento se tornará expansão de consciência. E tal consciência vislumbrará o poder do Criador que em si está guardado. Não duvide dessas palavras que foram ensinadas com outras palavras. Seja perfeito como perfeito é seu Pai que está no céu. As sensações. Querida criança, a espiritualidade, muitas vezes, não agrada a muitos, por acharem a senda da ascensão impossível, porque, às vezes, se interpretam as leis espirituais e a natureza espiritual como antagônica da matéria. Ora, se a matéria é veículo de manifestação para o espírito, deve ser apreciada por ser útil aos aprendizes. Então, minha criança, entenda que as sensações da matéria não se opõem à ascensão espiritual. É o espírito infante que se serve das sensações materiais para lutar contra a sua própria natureza espiritual. A pedra que tem em si uma mônada simplória não tem as mesmas sensações que a planta, e a planta não tem a noção de movimento como os animais, porque falta a elas outros sentidos. Então, raciocine, minha criança. Se nós aqui donde estamos, em um reino de substâncias luminosas, possuímos sentidos que você desconhece, esteja certo de que as sensações que possuem são mais fracas que as nossas sensações. Porém, as nossas sensações não são localizadas em órgãos e os nossos sentidos não dependem deles, mas existem, e como existem. Também há outra diferença entre nós e você. E a diferença é que não corremos atrás das sensações como os felinos correm atrás de borboletas, porque as sensações positivas e as belezas que encantam os sentidos são a consequência da harmonia entre as leis da natureza e nós. É por isso que aqui a dor não tem lugar, porque a dor reharmoniza os desarmonizados. Por isso, aqui a dor é inútil, mas o prazer é imenso, tanto que você não poderia suportá-lo. Nós o sentimos quando nos alimentamos da luz primordial, ou quando fundimos os elementos que compõem os átomos, ou também quando nos alegramos com o progresso universal. Então, harmonize o coração e a mente com os corações e as mentes dos seres que rodeiam você. Como eu disse antes, o amor é a força primordial que cria e mantém todas as coisas,
e quem ama incondicionalmente recebe mais prazer do que quem o deseja ardentemente. Isto é uma verdade, minha criança. As emoções. Minha criança, na organização cerebral da raça humana, a razão se manifesta no cérebro por atividades elétricas, ao passo que as emoções se manifestam por atividades químicas. Por esta razão, em nós, as emoções parecem inexistentes. Não possuímos essa química que existe em você. Isso faz com que nossa alegria pelas vitórias humanas e nossa tristeza por aqueles que insistem na ignorância pareçam não existir. É claro que nossa tristeza é rara, porque a lei do progresso atingirá a todos, com a diferença de séculos ou milênios. E mesmo que saibamos o tamanho do valor que tem a dor para que se harmonizem, nossa misericórdia nos leva a entristecer-nos com os padecimentos da matéria. Querido, aprenda a ser senhor de suas emoções. Como eu já disse, emoções e sensações são neutras em si mesmas. O que chamam de emoção negativa é o lado oposto da mesma emoção, a positiva. Quando se harmoniza o coração humano, a tristeza torna-se alegria. E acredite, minha criança, o medo é a mola propulsora da coragem. Então, meu filho, quando sentir o coração bater mais forte pela força da raiva, acalme a mente e acelere a atividade do corpo. E quando o medo invadir um coração assustado, abrace a fé no que é superior e desperte a autoconfiança em si mesmo, demonstrando amor por aquilo ou por alguém que o ameaça. Tal atitude é mais poderosa que qualquer arma. E quando a alegria dançar em seu coração, deixe que fique à vontade por algum tempo. Mas que esse tempo não seja longo, então acelere a mente e desacelere o corpo para que não seja vítima de suas flutuações emocionais, porque as emoções de todos vocês, que ainda são crianças, é comparável a um pêndulo de cristal que, quando é conduzido para um lado, tende a ser conduzido na mesma proporção para o outro. Assim é a lei das emoções humanas. As inteligências. A capacidade que o ser humano tem de escolher os seus próprios caminhos dentre muitos caminhos possíveis chama-se inteligência. E nesta árvore prateada, que é uma herança da humanidade, estão vários ramos com muitas nuances. Mas vou dar ênfase a 3 ramos principais: a inteligência sistemática, a inteligência transcendental e a inteligência emocional. Sim, esses 3 ramos, quando em concordância, são filhos da razão, porque os filhos da terra só podem dizer que são racionais com a harmonia desses ramos. Quanto às demais variações da inteligência, cada um que siga o seu caminho, porque há aptidões particulares e é bom e agradável que assim seja, porque a diversidade é um colorido mosaico que me agrada. Mas o dever do ser humano é harmonizar esses 3 pilares. Tudo bem se um sobressair, contanto que os 3 pilares não briguem entre si. Muitas vezes, uma inteligência lidera outras, mas que a inteligência sistemática não distraia os cientistas de tal forma que a inteligência emocional seja ignorada por ele, tornando-o imaturo e egoísta. Que a inteligência transcendental não faça daqueles que compreendem os mistérios da luz cegos aos sofrimentos daqueles que nada veem, e que os sábios que dominam a inteligência emocional em si mesmos, tendo respostas para as questões humanas, que esses a dividam com seu exemplo e não com moralismo artificial, que o abraço amigo dos que sabem viver seja também um caminho de luz prateada. A família humana. Neste pequeno mundo azul, a família humana não se reconhece assim, pois erguem-se muros por todas as partes e por todos os motivos, que para mim são extremamente insignificantes. Ora, pensam não se tratar da mesma família pelas diferenças da cor da pele ou porque chamam a fonte criadora por nomes diferentes? Mas entre Jeová e Alá, entre Tupã e Brahma, não existem diferenças. São apenas nomes concebidos pela mente humana para designarem a mesma fonte. A família humana ainda comete o absurdo de achar que a diferença entre as classes sociais é uma diferença biológica, porque dizem não serem iguais.
Mas por outro lado, brilha na Terra a luz daqueles que já se sentem integrados à família cósmica, a luz daqueles que quebraram em suas consciências as barreiras geográficas, culturais, religiosas e sociais. Existem também aqueles que possuem a consciência de que, além de pertencerem à família terrestre, pertencem à família cósmica. Tais crianças despertam e sentem-se integradas ao cosmos. Esses despertos, na Terra inteira, enxergam irmãos por toda a parte e consideram-se também irmãos dos outros filhos da fonte eterna espalhada no universo. Saúde do corpo físico. Minha criança, a evolução ocorre entre os capítulos da eternidade e, neste momento, você se encontra no capítulo da humanidade terrestre. Então, criança, é preciso que você valorize o corpo, veículo de manifestação que agora necessita. Filhinho, cuide do corpo, mas não se confunda com ele. Cuidar do corpo físico é uma forma de demonstrar gratidão ao Criador e aos projetistas desse universo. Lembre-se da higiene, da boa alimentação, do movimento e do repouso em equilíbrio equivalente. Também não esqueça da tranquilidade mental e do bom tratamento que não deve dispensar a tudo e a todos que o rodeia. A água purifica o corpo por dentro e por fora. A luz solar ajuda em processos químicos e queima energias negativas. Que o sol banhe o seu corpo e também o interior dos lares. Então, abra as janelas quando há bom tempo e agradeça a vida respirando o ar puro que traz renovação e novas energias. Existem entre vocês muitos modismos acerca do que comer e não comer, mas eu digo, a boa alimentação é oferecida pelos braços da natureza, e quanto mais refinado pela indústria, menos benefícios oferece o alimento. O sacrifício animal logo terá fim. Mas por agora peço que pelo menos minimize a ingestão de carne e, quando isso for necessário, execute os animais com o mínimo de sofrimento e o máximo de gratidão pela sua carne. Aquele que muito repousa atrofia e aquele que muito se move se desgasta. Quando seu corpo está cansado, pede repouso, e quando a sua mente está entediada, seu corpo pede movimento. Quando você está com sede, é sinal de que já passou da hora de beber água. Alimente-se quando a fome começar a chegar. Estabeleça para a alimentação um horário rotineiro e, quando estiver satisfeito, evite pequenas refeições. Peço também que desfaça os ressentimentos, as brigas e as preocupações, porque a mente conturbada resulta em um corpo enfermo, e peço que faça mais um favor a você mesmo. Que o quarto de cada um seja o seu santuário, para contar aos amigos e irmãos mais velhos de altas esferas suas aflições. Abra o coração para a fonte eterna que derramará seu amor e seu cuidado para com todos. A prece e a meditação também são remédios para uma mente aflita e um corpo cansado. A mente. Minha criança, antes de mais nada, tenho a dizer que a mente e a consciência são coisas distintas, embora se entrelacem, pois o cérebro humano retém parte da consciência que circunda o ser humano. O cérebro, então, além de conduzir as atividades orgânicas, reflete como espelho as ideias da força inteligente que o dirige. Tais ideias se apaixonam pelos sentimentos da mesma consciência e geram juntos os chamados pensamentos. Os pensamentos que são semelhantes geram correntes mentais que libertam ou aprisionam o indivíduo. Correntes mentais semelhantes em diferentes indivíduos se comunicam entre si, atraindo os semelhantes e repelindo os dissonantes. O que tenho a dizer para você, minha criança, é que despeça diariamente os pensamentos negativos ou inúteis. Acostume-se a pensamentos positivos e úteis. Obviamente não é algo a se conseguir de um dia para o outro, compreendo essa situação. Por agora, peço que despeça qualquer pensamento que desperte sentimentos negativos, substituindo esses pensamentos por outros melhores. Com o tempo, esses pensamentos melhores formarão uma corrente mental que dominará sua mente, repelindo a negatividade existente. A telepatia não é um sentido comum entre a humanidade terrestre, mas mesmo que você, minha criança,
Não se comunique através do pensamento, ainda assim. Sente-se muito bem ao lado de pessoas que sabem pensar, ao passo que pessoas pessimistas despertam uma repulsa sem justificativa aparente. A intuição. Minha criança, a intuição é a voz silenciosa que fala sem palavras dentro da consciência. Pode-se dizer que é um sentido a mais traduzido pela glândula pineal. Assim como os olhos traduzem a luz, e assim como o instinto é intermediário entre as emoções e a inteligência, pode-se dizer que a intuição é intermediária entre a razão humana e a nossa razão. O que a consciência traduz fora do cérebro chega ao mesmo sem racionalismo prévio, e a pineal limitada interpreta tais explanações na medida de suas possibilidades. Essa voz do silêncio se faz ouvir à medida que você se interessa por ela. Por isso, é necessário que períodos silenciosos façam parte da rotina de cada um, mas esses períodos não devem ser longos, nem recomendo o isolamento, porque desejo desenvolver-lhe o sentido da intuição. Não quero desenvolver ainda mais o egoísmo dos povos, pois o amor é a mão auxiliadora que aproxima seus corações de nós. Digo também que os sons da natureza e a percepção do próprio corpo e da própria respiração aperfeiçoam o sentido da intuição, podendo isto ser feito por qualquer pessoa que deseje o autoconhecimento. Qualquer pessoa pode encontrar um canto silencioso, respirar de forma tranquila e prestar atenção em seu próprio corpo e no ambiente à sua volta, até que a mente se acalme e a voz interior seja ouvida. Palavras. Minha criança, ouço muitos de vocês dizerem que as palavras têm poder, mas são raros aqueles que confiam nessa verdade demonstrando-a na prática. Não condeno de maneira alguma a espontaneidade das conversas alegres e descontraídas, mas não deixo de perceber as muitas palavras irrefletidas que são ditas sem o mínimo cuidado, sendo que as palavras movimentam ou paralisam situações e até mesmo indivíduos, trazendo também a saúde ou a doença, o progresso ou a estagnação, pois muitas vezes são as palavras de um só homem que conduzem uma massa de indivíduos. Também digo a você, minha criança, que a voz deve ser utilizada em tom adequado. Aqueles que gritam estão deixando bem claro que não são ouvidos. Que cada palavra que diga, minha criança, seja dita de forma clara e audível, mas que também seja dita com amor e firmeza, pois muitos entre vocês dizem: sou sincero e digo mesmo. Porém, esses filhos da terra que falam sem medo e sem ponderação a respeito dos erros alheios são mais cruéis do que sinceros, porque quando se trata dos próprios defeitos, estes mesmos indivíduos são complacentes. Já foi dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a verdade traga a liberdade ao ser dita. Que a língua não seja instrumento de tortura para os fracos de consciência. Existem aqueles que dizem que a verdade dói, porém, eu já disse que discordo, pois a espécie humana recebeu o dom da fala porque seu nível de consciência já integra a inteligência transcendental. A fala foi concedida para expressar o que há de sublime acima de vocês. Não é apenas uma forma de comunicação, visto que os animais também se comunicam através de grunhidos e linguagem corporal. Isso basta. A fala é para aqueles que comunicam aos outros as leis do Espírito e a existência do amoroso Deus. Que ao falar, minha criança, você seja coerente. Não fale aquilo que não está em seu coração. Antes de proferir um elogio, sinta essa verdade em seu coração primeiro. E se as suas palavras não possuírem o dom da crítica construtiva, melhor que guarde em seu coração e em seus lábios um silêncio amoroso. Infância. Filho da terra, você tem uma ferramenta de renovação incrível, a infância. Nela, o maior prazer é aprender, e o medo de cometer erros, a princípio, não existe. Esse medo que paralisa não é instintivo. Falo do medo de não aceitação. Este não existe na infância, a não ser quando ensinado. Aí sim, começa a existir. Na infância não existem barreiras e as possibilidades são muitas. Então, escutem.
Tenho uma boa notícia. Esta humanidade ainda é jovem, muito jovem. Eu os comparo a crianças, não é sem razão que os chamo assim. Isso quer dizer que são imaturos, sim, mas também quer dizer que ainda tem muito a conquistar, embora a eternidade não limite as conquistas. Agora, volto a falar das crianças que estão aos cuidados da humanidade. Tais crianças precisam ser alicerçadas pelo amor e pela disciplina. Precisam sentir a presença de seus responsáveis e que essa presença seja repleta de atividade, instrução e carinho, pois os infantes precisam gastar energia, aprender coisas novas e também precisam sentir a segurança acolhedora dos que sabem o que querem. É a insegurança dos adultos que traz aos pequenos nervosismo e inquietação, pois quando um adulto demonstra não ter atitude, a criança sente que é dever dela agir, porque é naturalmente proativa, porém não tem a maturidade para fazer as escolhas acertadas, e muitas vezes a melancolia ou uma explosão de ira domina o coraçãozinho impotente. Muitos filhos da terra afirmam ser uma tarefa difícil tutelar os infantes, porém, tarefa mais difícil que esta é dominar os desejos e a ambição. Tarefa mais árdua do que cuidar dos pequenos é ter a disciplina e o bom senso para administrarem melhor o tempo, dando aos pequenos uma parcela de você mesmo. Afirmam muitos que as crianças são exigentes, mas são os adultos que incutem nas crianças a vontade de desejar sempre mais, pois saibam que o movimento, o aprendizado e o calor humano são suficientes e aos pequenos traz mais satisfação do que um quarto abarrotado de brinquedos que os adultos supõem ser valiosos. O tempo de amanhã do planeta Terra depende da segurança pessoal e do poder de realização das crianças de hoje. A maternidade. Minha criança, o ofício da maternidade é ainda mais sagrado que o religioso, pois a mulher que aceita de forma valorosa a função materna traz em si os princípios da religiosidade, da instrução, do amor e da disciplina. Sob a tutela das mães estão futuros homens e mulheres que podem abrir caminhos novos. Oxalá todas as mulheres fossem mães por voluntária decisão e planejamento, mas mesmo não sendo, digo que lembre da mais verdadeira máxima: não há efeito sem causa. O filho que chega ao regaço materno, ainda que seja por caminhos aparentemente tortuosos, é um presente de luz para aplanar o caminho da mãe desarmonizada, e esta mulher é a sombra no deserto do futuro recém-nascido, que anseia desesperadamente esquecer o passado e o deserto ardente da culpa. É claro que em raras exceções tais mulheres recebem filhos missionários, ainda que a chegada da criança pareça inconveniente. Mas eu digo, a única inconveniência existente na Terra é o egoísmo, e a única coisa a ser evitada é o orgulho. Tenho mais uma coisa a dizer para as mulheres terrestres acerca da maternidade. Quando a mulher torna-se mãe, é um dever para ela instruir-se e abrir a mente acerca de assuntos diversos. É imprescindível que esta mulher expanda a consciência, pois ainda que julgue ser a maternidade um estado insignificante, tal estado é o de primeira professora, ainda que não se veja desse modo. Tal mulher ensina ao pequeno infante as primeiras coisas, e o amor é a primeira delas. Paternidade. O pai é o primeiro representante da força protetora e provedora da fonte eterna. É pela presença do pai que a criança descobre pela primeira vez a sua individualidade. É o pai que informa ao filho, influenciando em sua organização cerebral infantil, que ele e a mãe não são mais um só. É incrível, mas a presença do pai terrestre coloca noções espirituais no inconsciente do filho. É na presença do pai que a criança tem o primeiro pensamento lógico de que algo acima dela a protege, porque a confiança que a criança deposita na mãe é instintiva e não necessita raciocínio. Já o pai precisa demonstrar de forma lógica e testemunhal que é confiável. As presenças do pai e da mãe são essencialmente necessárias. Caso contrário, o sistema de reprodução humano não seria tal qual é.
No caso dos animais mamíferos, a presença do pai é dispensável porque a confiança dos filhotes reside apenas no instinto e o mesmo se dará na fase adulta desses animais. Não é o caso dos seres humanos, porque o instinto não é, ou pelo menos não deveria ser o dirigente de sua espécie. Como já disse, o pai é o primeiro mestre do raciocínio infantil e torna a ser mestre mais uma vez quando a puberdade dá início a uma nova fase na vida do indivíduo. Neste momento, a espiritualidade acolhedora, porém restritiva da mãe não é suficiente. É aí que a espiritualidade expansiva do pai entra em ação. Não estou dizendo que o pai seja apenas lógica e que a mãe seja apenas sentimento e emoção. Mas, com a presença dele, a criança entende a razão de forma fácil e sem se cansar tanto. Não é à toa que uma criança prefere aprender uma coisa nova ao lado do pai e fica relutante ao aprender com estranhos. Mas a educação externa é mais que necessário. O que estou dizendo é que os primeiros mestres devem ser os pais. Agasalhar e alimentar não é o suficiente, e os que fazem apenas isso não cumprem o seu dever, apesar de assim pensarem. Se é a mãe que dá as primeiras noções de acolhimento, intuição, restrição e espiritualidade, cabe ao pai dar as primeiras noções de inteligência sistemática, autoconfiança, ensinando a criança a fazer bom uso da influência, poder ou dons que aos poucos vai adquirindo ou relembrando. Alguns podem me perguntar: o que acontece se é indispensável a presença de pai e mãe? Fazer o que com a educação e o desenvolvimento dos órfãos ou com aqueles cuja presença do pai ou da mãe não é possível? Em tais casos, educadores masculinos e femininos devem unir-se para educar essas crianças, seja aquele que adota ou profissional de ensino. É lamentável que no ensino primário haja tão poucos ou nenhum professor. Homens e mulheres têm importância simultânea na educação infantil. Que os pais não releguem apenas às mães o dever de educar, porque eles não são apenas provedores materiais, devem ser provedores mentais e espirituais. Porque você mesmo recebe o acolhimento da Mãe Natureza, que também inclui o universo, e a proteção e o cuidado da fonte eterna, que é o aspecto paterno. É por isso que no passado foi dito: se os pais terrestres, mesmo não sendo perfeitos, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. É por causa da ausência dos pais que, absortos pelo trabalho, deixaram inseguros os filhos da sociedade que apresentam agora um raciocínio superficial e desinteressado. Porque os sacerdotes do lar julgam que seu ofício não é necessário ou não o exercem de forma completa. Os que cumprem seu dever na totalidade são raros e serão recompensados pela fonte eterna. O sexo. Longe de ser o pecado original apregoado pela religião, o sexo é uma das manifestações da vida. Manifestação esta que, sendo de natureza criadora, aproxima a humanidade terrestre de sua natureza divina bem ocultada pela matéria. O sexo também está longe de ser divertimento noturno para os jovens adultos da Terra. O sexo, enfim, deve ser visto de forma respeitosa. Fico entristecido quando vejo pessoas mantendo relações sexuais com indivíduos que nem sequer sentem uma ponta de admiração por eles. A atração magnética para estes é a única motivação. Meu filho, o sexo que não gera, não cria e não une espiritualmente os parceiros é muito prejudicial. Não estou preocupado com instruções politicamente corretas, mas estou comprometido com a verdade. Por isso condeno a promiscuidade. Esta é contra a natureza da humanidade. Os crimes passionais provam que a humanidade não é poligâmica em sua natureza. Os artifícios da sociedade, cito como por exemplo a pornografia e a condenação do sexo puro e espontâneo que desperta em dois corações no desabrochar da juventude, distorce as famílias e enche os lares com densas trevas. O sexo, então, se não é gerador de um novo corpo para um reencarnante, pelo menos que seja motivo criador no plano mental dos que o praticam, e que seja também um elo de união para os espíritos que decidiram caminhar juntos. Meu último conselho pode ser contrário a alguns modelos sociais que se vivem na Terra.
Mas os seres humanos, para que permaneçam equilibrados em sua sexualidade, devem ser monogâmicos, e o relacionamento entre duas pessoas deveria ser rompido apenas com a desencarnação de uma delas. Mas como existe violência, egoísmo e orgulho entre os cônjuges, então que o rompimento desta relação seja tão respeitoso quanto foi a decisão de tais parceiros em unirem-se. Quanto à homossexualidade, é um natural controle de natalidade por parte da fonte criadora, e não é reprovável se não for uma homossexualidade promíscua, mas esta união deve ser igualmente monogâmica e construtiva, espontânea e respeitosa. A educação. Quando os filhos da terra ouvem a palavra educação, provavelmente seus pensamentos são dirigidos para as escolas ou para o verniz social que costumam chamar de educação. Mas a verdadeira educação é mais profunda que as boas maneiras, mais extensa que as letras e os cálculos. Tal educação deve estar além dos portões das instituições de ensino. A primeira lição de verdadeira educação deve ser dada através do exemplo, e todos os seres humanos da Terra são convidados a educarem-se e educarem aos outros através do bom pensar, das boas palavras e das boas ações. Tudo aquilo que se aprende e que traz resultados construtivos deve ser repassado para alguém com menos consciência, independente de quem você seja. É seu dever instruir dando a outrem aquilo que sua consciência já tem. O aprender e o ensinar deve ser tão fluido quanto o curso das águas que saem das nascentes e chegam ao mar. Não são só os professores que garantiram para eles o direito de ensinar. Se você, amigo terrestre, tem um conhecido analfabeto e você sabe ler e escrever com perfeição, o que o impede de ensiná-lo? O analfabetismo emocional também existe em grande proporção no planeta, mas alguns filhos da Terra dominam com mais facilidade suas emoções. Por que não ensinam também estes o que sabem? E até aqueles que conhecem uma simples receita de bolo ou qualquer outra coisa, por que não repassam também isso aos que não sabem? Ensinando, principalmente as crianças terrestres, porque elas têm sede de conhecimento, uma sede maior que a dos adultos, simplesmente porque os pequenos não se envergonham quando erram. Existe na Terra, ultimamente, o chamado egoísmo do conhecimento. É necessário que a humanidade terrestre aprenda e ensine, considerando o aprendizado e o ensino como um ciclo vital para a saúde e o equilíbrio mental de todos, mesmo que não seja uma obrigação ensinar. O professor ensina porque é remunerado, mas se assim não fosse, haveria mais analfabetos? E se a psicologia não tivesse encontrado um lugarzinho entre as profissões terrestres, haveria muito mais desnorteados? Aprenda a caminhar com passos largos, além da chamada obrigação, porque há algum tempo as mães sentiam-se orgulhosas quando ensinavam às pequenas o ofício do bordado ou da costura, e os pais ensinavam orgulhosamente aos filhos sua profissão e consideravam tal coisa uma tradição. Mas agora, quase todos absortos na movimentada sociedade moderna, ainda que tenham deixado o mau costume de impor seu legado aos mais jovens, abandonaram a vontade de ensinar o que sabem. Por que perdoar? Muitos julgam o Evangelho uma fraca pregação ou estilo de vida. Mas ser pacífico e perdoador nada tem a ver com fraqueza. Perdoar está longe de aceitar insultos e maus tratos de forma resignada. O perdão é liberar-se da influência que os equívocos dos outros exercem sobre você. O corpo humano, a mente humana e o espírito humano vieram da luz, e a luz nada odeia. Por isso mesmo, nada que provém da luz foi projetado para odiar. O corpo humano adoece com o rancor, a mente humana desequilibra-se com a culpa e com o ressentimento, e o espírito humano esconde sua luz quando o orgulho o impede de perdoar. A consciência, então, não pode expandir-se a passos largos enquanto os filhos da terra escolherem o caminho da vingança e do não perdão. Existe um trecho da grande oração cristã que foi traduzido assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ora, Deus, a fonte eterna, nada tem que perdoar,
pois de nada se ressente, e disso sei bem. Mas o engano nesta frase provém da tradução, pois em aramaico é citada da seguinte maneira: libera-me dos meus enganos, assim como eu me libero dos enganos dos meus irmãos. Perdoar o inimigo ou qualquer outro que o tenha ofendido não é dar razão para o ofensor, mas é livrar-se da influência da ofensa que este tenha cometido. Aquele que se ressente, ou pior ainda, que decide vingar-se, está preso nos enganos de outrem e deseja prender-se ainda mais, opondo-se à lei do progresso. Existe ainda outra lei, a da causa e efeito. Como poderão colher bons efeitos semeando causas más? Por isso, querido, ainda que a causa pela qual você se ressente seja justa e que a razão seja sua, decida libertar-se, decida pela saúde do seu corpo físico, dos seus corpos sutis e do ambiente em que você está. Decida abandonar a escuridão e revelar a sua luz. A verdade. Meu filho, a verdade completa é a manifestação exata das realidades da grande consciência e das demais consciências espalhadas pelos universos. Ora, minha criança, não é preciso ressaltar que a humanidade terrestre não conhece plenamente sua realidade atual. Os seres humanos sabem muito pouco a respeito dos seus próprios oceanos e sabem quase nada a respeito do universo onde estão inseridos, pois a manifestação exata das realidades e das consciências não é possível a seres com tão poucos sentidos e com um grau de consciência pouco expandido. Ora, a ciência, a religião e a filosofia são ferramentas pelas quais o ser humano vai descobrindo algo mais sobre as realidades, mas não chegarão muito longe se esses aspectos do conhecimento humano brigarem entre si. A humanidade descobriu muitas coisas, é verdade, mas se tivesse a humildade de admitir que está longe de saber toda a verdade e unisse forças, com certeza teria descoberto muito mais coisas. Minha criança, o olho humano não detecta nem sequer os micro-organismos presentes na água, nem os sons que estejam acima ou abaixo da frequência permitida aos seus ouvidos. Também passam despercebidos os raios que estão acima da luz. Então, reconheça tal limitação, mas que isto não seja um motivo de baixa autoestima ou paralisação. Muito pelo contrário, que a situação momentaneamente limitada da humanidade seja motivo para que as consciências humanas expandam-se, porque quando a consciência se expande e as gerações vão mudando conceitos, a nova mentalidade vai estruturando um novo DNA. A epigenética veio provar o que estou dizendo. Se as estruturas do DNA se modificam, obviamente a raça humana também, pois a raça humana primitiva era primitiva por não possuir os conceitos que a atual raça humana hoje possui. Então, meu querido, à medida que o tempo passe, a humanidade cada vez mais aprimorada vai tomando mais posse dos conhecimentos e da exatidão das realidades. Junte todas as religiões e o conhecimento transcendental não estará todo ali. Junte todas as ciências e o conhecimento da realidade material ainda não estará todo ali. Junte também todas as filosofias e o conhecimento do ser humano ainda não estará todo ali. Ainda que todos os seres humanos estivessem unidos, expandindo a consciência um tanto mais melhoradas, ergueriam apenas um pouco mais da ponta do véu que esconde as realidades. Palavras finais. Minha criança, sei que muitas vezes parecem ser poucas as minhas palavras, mas a multidão de letras e um mar de palavras não trazem renovação se não trouxerem uma essência profunda. Novidades não farão diferença se o óbvio, o que já foi dito, não for praticado. A união e o amor são pais da caridade, e a busca pela verdadeira sabedoria deve ser a bússola que rege a inteligência. Que estas poucas páginas sejam aprendidas, meditadas e praticadas à medida da compreensão de cada consciência, mas que cada indivíduo que ler essas linhas dê o melhor de si. E ainda que o melhor de cada um sejam apenas alguns passos, se forem dados com dedicação, serão motivo ainda maior de minha alegria, pois poderão receber a minha paz de forma mais abundante, e eu sei reconhecer as sinceras intenções de cada coração. Querida humanidade terrestre, quem dera se você já tivesse feito maior esforço para despedir o exclusivismo,
A humanidade é uma só família, e esta grande família recebeu como responsabilidade a administração da casa chamada Terra. Que todos cuidem de todos, pois tenho certeza que um dia será assim, porque meus esforços nunca são infrutíferos, já que esses esforços não são frutos de uma simples vontade ou realização pessoal. Minha dedicação aos seus habitantes é o fruto do meu amor incondicional por esse pequeno mundo chamado Terra. Livro disponível para download em www.chavesdesananda.com